quando há necessidade de desgastes interproximais, tá? Como eu devo proceder? Primeiro, vai estar lá, como eu falei, no odontograma, né, de forma visual. Vai estar também na tabela de desgaste, né, a quantidade de desgaste, qual interproximal, né, e qual estágio que esse desgaste precisa ser realizado, tá? Sugestão de material: lixa perfurada diamantada autoclavável da Coral Dente. Ah, precisa ser da Coral Dente? Não, não precisa. Nós sugerimos, né, porque nós testamos essa lixa, ela tem uma durabilidade muito boa, ela tem uma eficiência muito boa também, tá? Então, como sugestão de material, né, lixa perfurada diamantada autoclavável da Coral Dente. Ela vem nesse formato, 4 milímetros não é a espessura da lixa, ela é somente a largura, ela tem uma espessura de aproximadamente 0,05 milímetros, tá? E para medir, para mensurar o desgaste, né, nós temos aí a necessidade de um calibrador. Sugestão: calibrador de espaço interproximal da Coral Dente. Precisa ser da Coral Dente? Não, não precisa, tá? Desde que seja uma marca que seja fiel, né, que seja confiável, tá? Temos outras marcas, né, odontológicas que têm calibradores, né, com variações de preço, às vezes um pouco para mais, um pouco para menos, mas que são também bem confiáveis. Aí ele vem aí, é um chaveirinho, né, um kit aí com algumas lâminas, no caso vem 6 lâminas, cada lâmina tem uma espessura, tá? 0,05, 0,1, 0,2, 0,3, né? Então cada lâmina tem uma espessura. E clinicamente, como nós fazemos esse desgaste, nós vamos lá com a lixa, né, a gente desgasta na interproximal que tiver lá, né, identificada no relatório e na tabela de desgaste. E depois que a gente faz o desgaste, a gente vai com o calibrador conferir se esse desgaste ele já foi efetivo ou se a gente precisa desgastar mais. Então, minha dica: desgasta um pouquinho, vai lá e mede. Ah, ficou faltando, desgasta mais um pouquinho, vai lá e mede, até atingir a quantidade de desgaste necessário. Tá? Então, como eu falei, o calibrador são várias lâminas, tá? E a gente vai lá com a lâmina, né, com a espessura certa e vai medir aí se ela está entrando sem resistência, tá? O calibrador é um instrumental que ele tem uma durabilidade muito grande, porque ele é autoclavável, então desde que a gente cuide bem, ele dura a vida toda, tá? E quando a gente fala, né, no final do tratamento principalmente, né, ou no tratamento com alinhadores, sobre refinamento, tá? O que é refinamento? Quando nós precisamos solicitar o refinamento, tá? Refinamento é melhorar aí algum movimento que eventualmente não aconteceu dentro do previsto. Melhorar o giro, melhorar o torque, melhorar a intercuspidação, melhorar às vezes a inclinação, ou seja, refinar o tratamento. Tá? Então, um refinamento clássico: ao final do tratamento, estava previsto, por exemplo, que esses dois laterais estariam alinhados e clinicamente eles estavam um pouco ainda desalinhados, eles estavam com um pouquinho de apinhamento ainda, um pouco girovertidos. Então, eu pedi um refinamento para dar continuidade, né, algumas placas a mais para finalizar essa movimentação que estava prevista, mas clinicamente não aconteceu. Por que que não aconteceu? Eu posso ter esquecido o desgaste, a resposta biológica da minha paciente pode não ter sido como é esperado, né? Às vezes o alinhador perdeu um pouquinho de adaptação e eu não notei, tá? Ou seja, aconteceu algum problema, tá, durante o tratamento e que acabei, né, não conseguindo finalizar do jeito que havia sido proposto. Tá? Um outro caso de refinamento clássico: ó, o lateral e o canino deveriam finalizar alinhados e clinicamente eles finalizaram com um pequeno apinhamento. Tá? Então, esse é um caso também clássico de refinamento, ou seja, um refinamento ao final do tratamento. Em qual outra situação eu precisaria de refinamento? Por exemplo, um caso que, por algum motivo, perdeu a adaptação, ou o paciente não usou o alinhador, ou ele perdeu o alinhador e aí o próximo alinhador já não encaixou, ou seja, perdi totalmente o controle, né? Nenhum alinhador encaixa. Aí eu vou ter que parar o tratamento onde ele está, manter o paciente em contenção removível, pedir uma nova documentação e fazer um novo escaneamento, tá? E fazer um novo tratamento, que seria um refinamento, tá? Então, seria um refinamento durante o tratamento, esse caso,
tá? Então, temos o refinamento clássico, que é o final do tratamento, quando a gente precisa finalizar algum movimento que eventualmente não aconteceu, e podemos ter um refinamento em casos de perda de tracking, perda de adaptação, ou de algum problema que aconteceu ao longo do tratamento, tá? Então, temos aí, basicamente, essas duas opções aí de refinamento. E temos os casos também, por exemplo, na dentição mista, tá? Ou até mesmo na dentição permanente, quando um dente ele ainda está erupcionando, às vezes um dente incluso, mas principalmente na dentição mista, onde o paciente está em uma troca constante de elementos dentários, do descido para o permanente, e aí conforme vai acontecendo a troca, os alinhadores passam a não adaptar mais, tá? Porque eles não conseguem prever qual será a anatomia do dente que vai erupcionar. Então, nesses casos também, muitas vezes, a gente precisa de muitos refinamentos. Tá? Então, em caso de dentição mista, a gente considera que é um tratamento que vai precisar de vários refinamentos exatamente por essa característica, pela troca dos elementos dentários. Tá? E aqui é um artigo falando, né, qual porcentagem de pacientes precisaram finalizar com brackets, né, pacientes que utilizavam alinhadores de uma marca conhecida, tá, mas que precisaram aí finalizar o tratamento com brackets. Então, aqui a gente tem 1 em cada 6 pacientes precisaram finalizar com brackets, tá? Em média, né, um tratamento necessita de, em média, 2,5 refinamentos. E somente 6% dos pacientes que tratavam com alinhadores, né, com esse sistema de alinhadores, completou o tratamento com somente um refinamento. Ou seja, tratamento com alinhadores, eles também levam em consideração refinamentos. Então, isso é uma coisa que eu costumo falar bastante com o meu paciente. A gente vai ter aí um set de alinhadores, né, uma previsão de número de alinhadores, mas a presença, né, ou a necessidade de refinamento é uma constante, pode acontecer. Então, eu falo para todos os meus pacientes, a gente vai provavelmente precisar de refinamento, porque se não precisar, ótimo, o paciente ficou muito feliz. Mas se eventualmente ele precisar de refinamento ou de refinamentos, ele já foi orientado, né? Isso já está bem alinhado aí com ele. Tá? Então, esse é um artigo científico que fala exatamente sobre isso, que tratamento com alinhadores é muito comum ter a necessidade de refinamento. E casos mais prováveis desses refinamentos: giro de dentes cônicos, como molares, tá, devido ao seu formato, né, como pré-molares ou caninos, devido ao seu formato, principalmente da raiz, giro de molares, devido ao seu volume radicular, movimentos extensos, como grandes estalizações ou grandes mesializações, verticalizações molares, mais uma vez por conta do volume radicular, movimentos que também seriam bem desafiadores na ortodontia convencional, eles provavelmente vão ser também bem desafiadores no tratamento com alinhadores, e tratamentos muito extensos, tratamento com um grande volume de alinhadores, grande número de alinhadores. Por quê? Tratamentos muito longos, o paciente muitas vezes vai perdendo um pouco a colaboração, né? Ele vai desanimando ao longo do tempo, ele passa a não usar os alinhadores tão bem como ele usava no início do tratamento. Então, tratamento muito longos, né? Normalmente a gente tem aí um problema de desadaptação, porque o paciente, né, ele acaba desanimando um pouco ao longo do tratamento. E, lógico, isso também está relacionado a um tratamento longo, muito provavelmente porque a amplitude dos movimentos também é grande, tá? Então, a gente já tem a dificuldade por conta da amplitude de movimento, e a gente ainda muitas vezes esbarra aí na colaboração do paciente, que às vezes vai diminuindo ao longo do tempo de tratamento também. Então, reforçando, movimentos mais fáceis de acontecer: movimentos de intrusão, movimentos de giro em dentes espatulados, forças de pressão, movimentos curtos, ou seja, mesializações e distalizações de até 2 milímetros, expansões com molares lingualizados ou palatinizados. Consequentemente, os mais difíceis: movimentos de extrusão, giro em dentes cônicos ou com grande volume, né, como premolares e molares, forças de tração, movimentos extensos, né, com grandes mesializações e distalizações acima de 3 milímetros,
ou expansões aí com molares que já estão vestibularizados. Fluxo para solicitar o refinamento. Remover os attachments, isso é opcional, tá? Caso os doutores não removam o attachment, eles vão ser removidos virtualmente. Então, a remoção dos attachments é opcional. O que é muito importante, manter o paciente de alguma forma em contenção removível. Sugestão, placa de acetato de 1 milímetro no arco superior, no arco inferior. Solicitar nova documentação digital, acessar a plataforma da Digital Line e selecionar refinamento, preencher a prescrição, como os doutores também preencheram no novo tratamento, carregar as imagens e os novos arquivos STL, né, da documentação nova do paciente. E quando falamos aí em precificação e vendas, eu não vou nem entrar aqui na questão de tabela, mas assim, para os doutores terem uma ideia, o que é muito comum nós, dentistas, né, e consequentemente nós, ortodontistas, fazermos. Ah, quanto que eu vou cobrar, né, no tratamento com alinhadores? Ah, eu vou cobrar o que o colega cobra. Ah, o meu colega que trabalha na mesma rua, meu colega que trabalha no mesmo bairro, que ele utiliza o mesmo sistema que eu, ou trabalha com uma outra marca. Mas esse é um dos maiores erros que a gente comete. Por quê? Porque cada um de nós tem aí nossos custos operacionais, nossas despesas fixas, nossas taxas em relação à maquininha, imposto, e muitas vezes, se a gente utiliza a tabela do colega, a gente pode estar trabalhando no prejuízo, ou seja, o que nós estamos cobrando muitas vezes não paga o que nós estamos gastando, ou às vezes a gente tem aí uma condição bem melhor, taxas bem melhores, e a gente teria a possibilidade, às vezes, até de cobrar mais barato, né, do colega, e às vezes, ou ter uma margem de lucro maior, tá? Ou poder captar mais pacientes aí, tendo um valor, né, um orçamento mais atrativo. Então, só para os doutores terem uma ideia, tá? Uma ideia bem simples, que deve compor aí, de forma bem básica, a nossa precificação. Primeiro, o custo dos alinhadores, né? O quanto a gente tem que pagar para digital aligner, tá? Se a gente vai parcelar no cartão, por exemplo, qual é a taxa da nossa maquininha? Isso pode variar muito de maquininha para maquininha. Ah, eu uso a Mercado Pago, eu uso a Cielo, eu uso a Mastercard, né? Isso varia demais na Redcard, no caso, né? Isso varia demais entre uma operadora e outra. Normalmente o paciente ele pede nota fiscal ou recibo, tá? Então, se a gente é pessoa física ou pessoa jurídica, e dentro aí da pessoa jurídica, em como a gente se enquadra, isso também vai ter uma variação muito grande de imposto que a gente vai ter que pagar, tá? E se a gente vai ter lucro, qual vai ser a nossa margem de lucro em relação ao nosso tratamento. Mas em relação a essa precificação, os doutores, como eu falei, tem aí todas as consultoras comerciais, né, de acordo com cada região, que vão poder sentar aí com os doutores, né, fazer uma meeting, uma chamada de vídeo, né, e poder identificar de forma individual quais são esses custos para dar, a partir daí, montar uma tabela individualizada para cada um de vocês. Essa é a forma mais segura que os doutores têm para precificar um tratamento, tá? No caso, com alinhadores, mas isso os doutores conseguem estender para qualquer outro procedimento que os doutores realizam no consultório ou na clínica de vocês. Outra questão que muitas vezes os doutores têm dúvida, eu vou precificar, ou seja, eu vou passar o orçamento para o meu paciente antes de eu receber o setup ou depois de receber o setup. Se for antes de receber o setup, eu vou cobrar preço fechado ou vou cobrar de acordo com a complexidade do caso? Se for após o setup, ou seja, após eu receber o setup, eu vou cobrar preço fechado ou em relação ao número de alinhadores? Eu vou só adiantar uma coisa para os doutores, pelo menos aqui em São Paulo, que é onde eu moro e eu trabalho. Apresentar o orçamento para o paciente após o setup, ou seja, depois que eu recebi o setup, sei o número de alinhadores, só aí que eu vou falar para o paciente quanto que vai custar o tratamento deles, aqui pelo menos não dá muito certo, tá? A grande maioria dos pacientes, pelo menos dos meus pacientes, os pacientes aqui de São Paulo, eles querem saber, né, pelo menos uma previsão de custos, quanto que eles vão ter que gastar. A gente pode fazer essa precificação, né, e normalmente os pacientes, eles querem essa precificação quando eles vão fazer a avaliação.
tá? Então, eles não querem esperar o setup ficar pronto. Então, essa é uma dica, tá? Mas quanto a isso, mas como é que eu vou passar uma prévia de orçamento se eu não sei quantos alinhadores vai dar? Quanto a isso, também as consultoras comerciais podem orientar aí os doutores para dar algumas dicas sobre, o caso é complexo, o caso não é complexo, e até os doutores também irem pegando a experiência. Existem várias maneiras da gente precificar, tá? Isso não é uma regra única, tá? E que os doutores vão poder adequar aí de acordo com o perfil da clínica ou do consultório de vocês, ao perfil dos pacientes que os doutores trabalham, a quantidade de margem de lucro que os doutores querem ter, tá? Então, isso como é muito variável, tá? Minha sugestão, né, minha dica é que os doutores, né, entrem em contato com a sua consultora para poder fazer aí essa análise aí individual. Então, essa é a mensagem, esse é o conteúdo que eu gostaria de passar para os doutores, né, nesse onboarding, né, é um conteúdo bem extenso, que a gente passa de forma bem enxuta, mas todas essas dúvidas que os doutores tiverem, os doutores podem tirar através do sucesso do cliente, através do suporte científico, através de suas consultoras comerciais também, de acordo aí com a categoria de cada dúvida, né? E dizer aí que estamos à disposição dos doutores aí para apoiá-los, né? E acompanhá-los aí nessa evolução no tratamento aí de todos os seus pacientes.